Olá, começando mais um Falando de Saúde. O entrevistado de hoje será o Dr. Érico Diniz. Ele que é diretor do Instituto Maringá de Imagem, Instituto Carlos Américo de Imagem. Ele também é radiologista e nós vamos falar sobre um exame que se chama histerosalpingografia. Nome comprido, né? Mas para isso está aqui o Dr. Érico Diniz, que vai nos falar um pouco sobre esse exame. Dr. Érico, como vai? Tudo ótimo, Cláudia. E você? Tudo bem, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, o prazer é meu. Doutor, este exame com esse nome assim tão longo, né? Em quais casos ele é indicado, doutor? Bom, então vamos tentar entender o nome dele, né, Nome. Cláudia? Né? Hístero, útero, salpingo, trompa. Grafia, aí é o exame de raio-x, né? Sim. Então, de forma sucinta, ele é o estudo radiográfico do interior do útero e das trompas, tá? Como o exame de raio-x, muitas vezes, dependendo do órgão que se estuda, nós precisamos introduzir um tipo de contraste, né? Nesse caso, é um contraste específico, né, que se coloca através de um aparelho especial, através do orifício externo do colo do útero, e ele progride e contrasta e preenche todo o interior do útero e, por consequência, por segmento, as trompas, uma de cada lado, né? Doutor, e no caso, neste momento, o que o doutor avalia no momento que esse contraste está se expandindo? Qual que é a avaliação específica do exame? Importante. Bom, vou falar dos órgãos que são estudados, né? O interior do útero, o que se avalia? Tamanho, a forma, localização, né? Distorções que podem ter. Muitas vezes alguma mulher precisou fazer por algum motivo uma curetagem, às vezes pode se criar uma aderência interna que se chama sinéquia, então é importante detectar isso. Mulheres que tiveram aborto de repetição por causas naturais, então às vezes tem que ver se ela tem o que a gente chama de incompetência istmo cervical, que é um alargamento do orifício interno do colo do útero, que infelizmente em alguns casos favorece um aborto natural espontâneo, né? E as trompas, né? A trompa ela é muito importante como fator mecânico, porque é lá que o espermatozoide se encontra com o óvulo, ocorre a fecundação e depois migra para a anidação no interior do útero, né? E às vezes ela pode estar obstruída, geralmente por alguma doença inflamatória antiga ou por endometriose, que enfim, é uma doença que tem acometido cada vez mais as mulheres. Então, esse exame ele é fundamental para avaliar como é que está a permeabilidade das trompas. Porque se elas estão livres, estão normais, e a mulher por algum motivo está apresentando alguma dificuldade para engravidar, algum grau de infertilidade, isso é importante na conduta, para saber se vai ser cirúrgica, medicamentosa. Então o ginecologista ou o médico que trabalha com fertilidade, ele vai precisar desse exame para definir o caminho a seguir. Doutor, em média, qual a idade das pacientes que os profissionais, né, no caso os médicos, solicitam este exame aí para que o doutor faça? São mulheres na idade fértil, né, Cláudia? Né? Como eu disse, geralmente por questão de fertilidade, mas não é raro a gente também fazer em mulheres que já tiveram filhos, já fizeram inclusive laqueadura. Esse exame é justamente para definir aonde está a trompa que ficou, porque muitas vezes elas querem reverter essa laqueadura e ter uma nova gestação. Então é um exame feito realmente para mulheres na idade fértil. Doutor, os convênios cobrem este exame? Sim, com certeza. Esse é um exame antigo, né? É feito há muitos anos, né? Então todos os convênios cobrem. Quais são os profissionais, né, médicos que solicitam este exame aí e acabam indicando o paciente para o doutor? São os ginecologistas, né? Ou ginecologistas obstetras, né? Nas suas diversas áreas de atuação. Pode ser desde o ginecologista generalista ou aquele que já trabalha mais na parte de fertilização mesmo, né? Doutor, e qual é a patologia que mais é identificada através desse exame aí que o doutor faz? A mais frequente, Cláudia, é a obstrução da trompa. Tá? Claro que o exame ele não vai detectar necessariamente a causa, tá? É uma questão aí de contexto clínico de outros exames para complementar e saber a causa, né? A causa mais frequente é a endometriose. As mulheres também com alguma frequência que fazem esse exame acabam fazendo a videolaparoscopia, que aí ela diagnóstica, ela vai avaliar realmente a extensão da lesão, muitas vezes já é terapêutica, muitas vezes o médico já consegue resolver o problema ali no próprio procedimento, né? Doutor, tem uma data específica que esse exame é feito, né? Sim, isso é verdade, tá? Por uma questão de que é um exame de raio-x, então a gente tem que fazê-lo na primeira fase do ciclo, né? Evitar o período fértil, para não, enfim, não ter a possibilidade de ter uma gestação em início naquele momento. Então, geralmente é feito do 8º ao 11º dia do ciclo, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende do ciclo de cada mulher, né? Se a média for de 28 dias, por exemplo, né? Então tem que ser feito nisso.
Doutor, quanto tempo demora para fazer esse exame, do início até o final? Um total de 10 minutos, seu Cláudio. O exame é relativamente rápido, né? Demora um pouquinho porque, claro, você tem que conversar com a paciente, né? A paciente vai para um lugar que ela não conhece, com pessoas estranhas, num ambiente totalmente diferente, que é um aparelho de raio-x, então você tem que, claro, tentar, na medida do possível, deixar a paciente confortável, né? É um exame que, infelizmente, ele causa um certo desconforto, tá? Ele pode dar um pouco de cólica, porque como qualquer órgão que se manipula, o útero no caso, né? Mas se fosse manipular o intestino, se fosse introduzir, não contrário, se fosse introduzir um soro fisiológico, o órgão distende, isso causa desconforto, causa cólica, né? Então, é um exame que a gente procura também ter uma empatia com a paciente para tentar conduzir da melhor maneira possível, né? Para que, enfim, minimizar esse desconforto. Mas, infelizmente, existe a questão da cólica. A paciente toma, geralmente, um antiespasmódico pouco antes do exame também, até para deixar um pouquinho mais confortável. O procedimento em si demora 3 minutos, 4 no máximo, né? Mas, assim, é tranquilo. Doutor, há casos que a paciente tem algum tipo de sangramento pequeno após o exame ou não? Isso aí é até normal, Cláudia, porque para se realizar o exame eu tenho que, às vezes, pinçar o colo do útero. No que pinça, obviamente, isso sangra, né? Sim. Então, isso sempre é conversado com a paciente logo após o exame, né? E isso é normal, né? Mas tem um lado positivo também do exame. Vamos falar só mal do exame. Não, vamos falar bem, doutor. Que dá dor, então. O que acontece? Tem um dado interessante, tá? Isso eu tenho confirmado, então não é lenda não, tá? Como ele é um exame onde você introduz um líquido, esse líquido está passando pelo interior do útero e depois pelas trompas, às vezes a paciente tinha uma pequena obstruçãozinha assim, temporária, um muco, alguma coisa assim, nada patológico, uma coisa assim mínima, né? Porque a trompa ela é filiforme, a trompa ela é a espessura de um fio de cabelo, parte dela, né? Então, às vezes, ela estava um pouquinho ocluída, né? E no que eu injeto o contraste passa, ele de certa forma, entre aspas, limpa aquilo ali. E não é raro pacientes engravidarem na sequência do exame, assim, no mês seguinte, 2 meses depois, porque ela tinha talvez alguma dificuldade ali na trompa e o exame, de certa forma, ajudou a melhorar a permeabilidade das trompas dela. Então, tem um lado positivo aí que pode acontecer. Não estou prometendo nada para ninguém, pelo amor de Deus, mas é fato isso. Doutor Érico, e como que as pacientes têm acesso a este exame? Bom, Cláudia, é fundamental, primeiro, elas consultarem com o seu ginecologista, né? Não é um exame que você chega numa clínica, eu quero fazer, né? Não, tem que ter uma indicação adequada, né? Porque não é porque também a mulher está tendo alguma dificuldade temporária para engravidar por 2, 3 meses que ela tem que ficar desesperada e correr atrás do exame. Não se trata disso. Muitas vezes ansiedade, muitas vezes o próprio período fértil, que às vezes não coincide com o momento da relação sexual, enfim, tem N motivos aí para ficar mais tranquila nessa fase inicial, né? Mas, sim, enfim, se ela sentir necessidade de procurar um profissional, ela tem que procurar o seu ginecologista e o ginecologista vai analisar toda a situação e, em algum momento, o ginecologista pode pedir esse exame. Ele talvez não peça inicialmente porque tem outros exames preliminares, desde um ultrassom até o próprio exame preventivo Papa Nicolau, exame de sangue para avaliação hormonal. Tem alguns exames que são geralmente realizados antes do médico indicar esse exame, né? Porque ele realmente é mais específico. Mas o importante é que as mulheres fiquem tranquilas, que se precisar eventualmente fazer esse exame, tem clínicas no Brasil todo, profissionais bem capacitados para executá-lo. Mas o mais importante é consulte seu ginecologista, né? Faça o exame através de uma boa indicação clínica. Doutor Érico, muito obrigada, né? Imagina, importante as suas informações, tá? E que em breve o doutor possa estar aqui novamente. Prazer. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, doutor. Até breve. E a vocês que nos acompanharam mais este Falando de Saúde, esterossalpingografia. Fala com o seu ginecologista, de repente ele pode solicitar esse exame para você. Precisando realizar, procure o Instituto Maringá de Imagem ou Instituto Carlos Américo de Imagem, que o doutor Érico Diniz vai realizar esse exame em você. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.